louvor. Nós estamos aqui reunidos por um propósito, e o nosso propósito é cultuar ao Senhor com excelência. É isso que fazemos todos os domingos, é isso que fazemos nas quartas-feiras, é isso que fazemos nas sextas-feiras, nos cursos da base, nossos adolescentes, no culto dos jovens, no Biuan, mas nós fazemos nossas células também. Nós entendemos a cada dia que o lugar certo é o lugar secreto. Nós estamos sendo ativados em todo culto sobre isso. O pastor, de forma muito ousada, trouxe no início da campanha, no início desse ano, falando que a diferença e a mudança das nossas vidas, muitas vezes não vai vir daqui do púlpito, do altar, mas ela vai vir do seu lugar secreto, aos pés de Jesus, procurando Ele em essência, buscando a Ele em oração. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, um texto que falou muito ao meu coração ao longo desses dias, que está lá em Atos, no capítulo 10, que deixa muito claro sobre o poder do Evangelho de Deus. E para isso eu gostaria que todos ficassem de pé, para que possamos juntos ler a palavra do Senhor, que está lá em Atos, no capítulo 10. A minha Bíblia está assim: o centurião Cornélio. E diz assim a palavra do Senhor, será projetado aqui também. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio orou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por termos acesso à Tua palavra. Obrigado, Pai, porque a Sua palavra é viva, a Sua palavra é eficaz, Pai, e que ela possa encontrar terreno fértil em cada coração nesse momento, que toda distração possa cair por terra, e que os olhos, ó Pai, deles não estejam fixos no pregador, no mensageiro, mas estejam atentos à Tua mensagem, porque é a Tua mensagem que tem poder para transformar a minha e a nossa história, Pai. Ó Deus, opera em nós e através de nós, e tenha liberdade em nosso meio. Essa é a oração que eu faço, em nome santo do Senhor Jesus, amém, amém. Pode se sentar. Glória a Jesus. Meus queridos, Atos dos Apóstolos é um livro que revela a expansão do cristianismo. É o único livro histórico do Novo Testamento e revela com muita exatidão. Lucas, o escritor desse livro, ele traz detalhes sobre o surgimento e a expansão da igreja primitiva. É interessante que é um registro precioso sobre o que Cristo começou a fazer na terra, através de homens e mulheres posicionados diante do Senhor. Nós falamos aqui sempre como igreja que nós podemos separar a Bíblia em 3 grandes personagens. No Velho Testamento, Deus Pai se revelando o tempo todo. Nos Evangelhos ali, o Deus Filho operando de forma tremenda. E Atos em sequência, o Deus Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, manifestando o teu querer e o teu propósito com a humanidade. E no íntimo, creio que todos os seguidores de Cristo, todos aqueles que de fato querem viver uma vida com um propósito, enxergam no livro de Atos, de forma empoderada a fazer mais. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui se você está satisfeito com o seu nível espiritual alcançado, será que você está plenamente satisfeito? Eu tenho a resposta para mim: eu não estou plenamente satisfeito, eu quero mais. E a palavra de Deus fala muito claramente que há águas mais profundas para a minha vida e para a sua vida.
que basta nós é buscarmos com sede, com fome, a palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui sempre buscando ao Senhor. Mas nós precisamos buscar com muita ousadia, em oração, no lugar secreto, buscando a presença dEle, se enchendo dEle. Nós falamos sempre aqui, na verdade, que esse ajuntamento de pessoas, nada mais é do que, de fato, um transbordar do nosso secreto. É isso que a igreja primitiva, em Atos, se revelava, porque eles se reuniam em casa, e a manifestação do Espírito Santo de Deus, e o Espírito trazia aqueles que eram salvos. Então o papel do povo de Deus, o papel da igreja ali, era tão somente buscar a presença do Senhor. E não existe relatos na palavra de outra igreja, meus amados, que impactou tanto a história como a igreja primitiva, a igreja do primeiro século. A igreja que operou ali milagres e maravilhas de uma maneira exponencial, de uma maneira tremenda. Quando você vê a direção em Atos 1, o Senhor ascendendo aos céus, dando uma direção clara para os seus discípulos: olha, fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de glória e de poder. E ali você vê em Atos, no capítulo 2, 10 dias depois dessa direção clara, que vem Pentecostes, e ali o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos, e ali a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. E aí você vê logo na sequência, Pedro, um homem que era iletrado, um homem analfabeto, um homem que era um pescador, um homem simples, que quando Jesus o convidou e o comissionou para ser um discípulo, ele largou tudo e foi seguir a Jesus. Esse homem que viu milagres e maravilhas no ministério de Jesus, esse homem que viu Jesus ressurreto e recebeu o poder do alto ali em Jerusalém, esse homem depois de Pentecostes, quando muitos ali falam que eles estavam bêbados, ele se levantou de uma maneira posicionada e ele trouxe uma palavra poderosa. Eu sempre falo que você quer aprender a pregar a palavra de Deus, lê esse sermão, esse breve sermão de Pedro, que ele fala sobre o arrependimento. Arrependam-se, vocês mataram o Filho de Deus, arrependam-se dos seus pecados, confessem os seus pecados diante de Deus, e Ele tem poder para transformar a sua história. Essa foi o sermão de Pedro. E esse sermão pregado ali, não com um microfone, não com toda uma estrutura, não com a eloquência, não com a inteligência, não com uma oratória muito boa, simplesmente com o coração. Nesse sermão breve e direto, 3.000 vidas foram salvas através desse sermão. E você vê ali o crescimento e a expansão, porque de fato, aqueles homens simples estavam cheios do poder. Cheio do poder. E é interessante, logo na sequência, você vê em Atos 3, Pedro e João, que eram amigos íntimos, que caminhavam ali junto com Jesus, estavam indo ao templo orar. E quando eles chegavam ali no templo Formosa, estava ali um coxo de nascença. E eles, ao passar por aquela situação e vendo, e Lucas traz com muita exatidão detalhes sobre esse coxo. Em Atos, no capítulo 4, fala que ele tinha 40 anos de idade, e todos os dias ele era colocado ali no templo. Todos os dias ele estava ali procurando esmolas. Mas esses homens, Pedro e João, posicionados, cheios do poder do Espírito Santo de Deus, quando eles estavam passando, aquele coxo de nascença ergueu a sua mão com a cabeça baixa e pediu: me dê esmolas. E Pedro fitou os olhos dele e disse assim: ei, olhe para mim. Olhe para mim. E esse homem levantou os olhos e olhou, e ele falou: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E ele assegurou a mão desse homem, e esse homem firmou os seus tornozelos, firmou os seus músculos que estavam totalmente atrofiados. Ou seja, aquilo foi um milagre, irmãos. Aquilo foi totalmente algo incomum. E esse homem que era aquele que estava pedindo esmolas, aquele que carecia de necessidades, ele simplesmente saltou e pulou e louvou a Deus, e junto com Pedro e João entraram no templo. Ele entrou no templo e começou a louvar e adorar, porque ele nunca foi digno. Uma pessoa que tinha uma deficiência naquela época não era considerado digno de entrar no templo. Mas aquele homem, quando foi curado, e foi de forma milagrosa,
ele saltou e pulou e louvou a Deus, e louvou a Deus. E todos ali ficaram maravilhados com aquele feito. E aí Pedro, que não perde a oportunidade, pastorzão Rafa, ele ergueu a sua voz mais uma vez e pregou mais um sermão. E mais 5.000 vidas foram alcançadas por Jesus. 3.000, 5.000, e os sinais foram acontecendo, e a igreja foi crescendo, até que chegou em Atos, no capítulo 10, que nós lemos aqui. E a grande verdade, meus queridos, é que a igreja passou a ter um crescimento exponencial. Mas o fato é que teve um direcionamento muito claro, que é pregar aos judeus, pregar depois ali aos samaritanos, e pregar a todos os gentios, a todos os confins da terra. Mas o ponto é que isso ainda não tinha acontecido. O Senhor deu uma direção muito clara para Pedro, aquele que negou 3 vezes Jesus. Mas quando Jesus ressurreto apareceu para ele, ele cancelou aquelas 3 negações e falou para Pedro: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E depois ali, cheio do Espírito Santo de Deus, ele passou de fato a amar verdadeiramente o Evangelho e passou a compartilhar daquilo que tinha transformado a vida dele. E Pedro, ele não perdia oportunidades, como eu disse aqui. Em Pentecostes ele aproveitou a oportunidade. Quando ele curou ali um coxo de nascença, ele aproveitou a oportunidade. E em Atos capítulo 10, relata a história de um homem, um centurião, chamado Cornélio. E nessa situação, nesse texto que nós acabamos de ler, eu aprendo de uma maneira muito clara o que o livro de Atos traz como clareza para cada um de nós. Que de fato, o Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos. O Senhor deu essa direção clara para pregar o Evangelho a todo povo, a toda criatura. E nós chegamos no capítulo 10, e ali você vê um homem que era conhecido ali no regime como italiano, ali, um homem que tinha uma posição, um homem que tinha uma certa liderança influente. Muitos afirmam que era entre 80 a 100 homens que era sujeito à liderança desse centurião chamado Cornélio. E a palavra fala que ele era um homem bom, ele era religioso, ele era temente a Deus, ele dava muitas esmolas, ele ajudava o povo. Em um desses momentos, quando ele estava orando, um anjo apareceu para ele. Ele falou: olha, as suas ofertas subiu como um memorial diante de Deus. Mas olha, eu tenho mais para fazer em você, Cornélio. E imediatamente, vai e busca Pedro, que está em Jope. Vá, busca Pedro, que está em Jope, porque ele tem uma palavra para te dar. E ele, como um bom soldado, um bom militar, um homem que aceita de fato uma voz de comando e obedece, ele imediatamente pegou 2 de seus servos e um soldado religioso e enviou para buscar Pedro. Ele não sabia o que Pedro ia falar. Ele não questionou ali para o anjo: não, mas vem cá, por quê? Por quê? Vou chamar Pedro por quê? Não, ele simplesmente, Tiago, ele simplesmente mandou buscar. Ele separou 2 homens de confiança e um soldado religioso e mandou buscar. E meus queridos, a grande verdade é que Cornélio, ele já estava cansado ali dos rituais pagãos, e a Bíblia fala que ele estava em um momento ali às 3 horas da tarde, orando. Ou seja, tudo leva a crer, à luz da palavra de Deus, que ele tinha se convertido ao judaísmo. E o judaísmo já estava entrando no coração dele. Ele, como romano, 3 horas da tarde, estava ali orando. Mas ele não podia ir no templo. Ele estava orando aonde? No seu lugar secreto. Ele estava buscando ali. Ele estava buscando a presença de Deus. Ele estava se voltando à presença de Deus. Ou seja, era alguém que estava sensível a Deus. Alguém que de fato, embora tinha muito reconhecimento dos homens, embora ele era conhecido como uma pessoa influente, ele tinha algo na alma dele que não era preenchido por nada e nem ninguém.
e somente Deus pode preencher. E ele foi atrás disso. A partir do momento que esse anjo apareceu para ele, ele imediatamente mandou os seus homens buscar Pedro. E a grande verdade, meus queridos, que nessa mesma época havia muitos tementes a Deus, evidenciando aquilo que Jesus tinha falado aos seus discípulos, relatado em João capítulo 4, verso 35. Jesus disse assim a seus discípulos: olha, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Os campos estão maduros para a colheita. Ou seja, Cornélio já estava sensível ao Espírito Santo de Deus. Ele já estava maduro para a colheita, uma colheita espiritual, que Jesus já estava profetizando sobre a vida dos seus discípulos. Mas a grande verdade, meu querido, é que antes de salvar os gentios, Deus teve de preparar também Pedro, para que levasse a mensagem a Cornélio, para que ele ouvisse a mensagem. Então Deus, ele preparou Cornélio, mas também preparou Pedro, para que de fato fosse propagado o Evangelho. O que eu entendo com isso? É que a salvação, ela é uma obra divina, realizada assim pela graça, mas Deus opera por meio de instrumentos humanos, homens simples como eu e você. Os anjos podem transmitir as mensagens de Deus, foi isso que o anjo fez. Um anjo de Deus veio, apareceu para Cornélio e transmitiu uma mensagem de Deus para ele, e ele obedeceu essa mensagem. Mas os anjos não podem pregar o Evangelho. Cabe a cada um de nós pregar o Evangelho, e isso é um privilégio, e é a nossa responsabilidade, Marilene. A nossa responsabilidade de pregar o Evangelho. O anjo fez o papel dele, foi até Cornélio e apareceu e deu uma direção clara, e Cornélio obedeceu essa direção. E é muito importante, meus irmãos, observar como que uma pessoa pode ser extremamente religiosa e ainda assim não ser salva. Como uma pessoa pode ser extremamente ali religiosa, cumprindo os ritos, cumprindo ali todo o protocolo, mas ainda assim não ser salva. Sem dúvida, Cornélio era sincero em sua obediência à lei de Deus, em seus jejuns, em sua generosidade para com o povo judeu. Mas ele, como ele não tinha ali o poder e o privilégio, muitas vezes, de entrar no templo, ele estava buscando ali no seu secreto, apresentar as suas mazelas, apresentar a sua fraqueza, apresentar muitas vezes a sua vulnerabilidade, diante daquele que poderia mudar o seu cenário, mudar a sua vida. Cornélio tinha consciência que, embora ele era muito devoto ali, a religiosidade não poderia salvá-lo, a religiosidade não poderia preencher o vazio da vida dele, somente Jesus. E Deus enviou esse anjo para instruir Cornélio, para dar essa direção clara. Mas é muito interessante, meus irmãos, entender por que, eu sempre gosto de fazer perguntas para o texto, e a palavra é muito rica em detalhes. Por que a instrução foi para buscar Pedro, que estava a 45 quilômetros de distância, que muitos afirmam que eram 2 dias de viagem, sendo que Filipe já estava ali em Cesareia. Filipe, em Atos 8, já estava ali cumprindo o Evangelho. Filipe já estava fazendo ali a obra do Senhor. E Filipe era uma bênção, um instrumento poderoso na mão de Deus. Mas a direção foi: vá buscar Pedro. Sabe o que eu entendo com isso? É que Deus não apenas trabalha na hora certa, mas também por meio das pessoas certas. Deus não somente trabalha na hora certa, mas também no momento certo, por meio das pessoas certas. E esses 2 elementos são essenciais. Porque, como eu falei, da mesma forma que ele já estava trabalhando no coração de Cornélio, ele também estava trabalhando na vida de Pedro, que era um judeu ortodoxo, que era um judeu que tinha muitos seus costumes ali enraizados. E aí vem um segundo ponto que eu aprendo nesse texto, é que nós precisamos ter clareza, nós precisamos buscar a nossa sensibilidade espiritual. E a nossa sensibilidade espiritual, ela vem do lugar secreto. Nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo de Deus.
Nós precisamos estar sensíveis àquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Olha o que diz a partir do verso 9 desse capítulo 10. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Ou seja, no dia anterior, um anjo da parte de Deus foi até Cornélio. E no dia seguinte, Pedro estava aonde? No seu lugar secreto, se alimentando da presença de Deus. E aí fala, e tendo fome, ele queria comer. E enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante, um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, levanta-se, Pedro, mata e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E aí a nossa sensibilidade, se atente nesse ponto. E a voz lhe falou a segunda vez, não chame de impuro o que Deus purificou. Não chame de impuro o que Deus purificou, Pedro. O que eu aprendo com isso, meus irmãos? Que Pedro precisou ser preparado para esse encontro. Pedro foi preparado para esse encontro com Cornélio. Uma vez que ele vivia como um judeu ortodoxo a vida inteira, e a lei de Moisés era um muro entre judeus e gentios. Havia um muro que separava o povo judeu e os não judeus. E esse muro havia sido derrubado pela cruz. Esse muro havia sido derrubado pela cruz. E olha o que está escrito em Éfesos, no capítulo 2, no verso 17 e 18. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Ou seja, no que se referia às alianças e promessas aos judeus, os gentios eram considerados como estrangeiros e forasteiros. Mas tudo isso estava prestes a mudar, meus irmãos. Deus declararia que em se tratando de judeus e de gentios, não há distinção quanto à condenação, nem quanto à salvação. E olha o que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 10, no verso 12 e 13. Não há diferença entre judeus e gentios, pois é o mesmo Senhor, é o Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, não o nome de Pedro, o nome de João, o nome do pastor, o nome do apóstolo, não. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, o Senhor Jesus, será salvo. E Pedro precisou entender isso com clareza, quando teve essa visão. Deus usou uma visão de alimentos para impactar a vida de Pedro. E é interessante como Deus ele usa de estratégias para muitas vezes nos chamar a atenção, não é mesmo? A Bíblia relata com detalhes que Pedro estava com o quê? Com fome. Pedro estava com fome. E ali o que o Senhor mostra para ele? Um banquete, um alimento. E ali ele vê, e de fato vê um lençol, e vê todos os detalhes, e por certo aquilo chamou a atenção de Pedro, e tocou fundo nele, porque ele estava com fome. E por certo ele se concentrou diante daquela visão. E ali tinha animais que eram considerados impuros, ou seja, ele não poderia se alimentar, embora estava faminto, ele não poderia se alimentar daqueles alimentos. E em segundo lugar, há uma distinção entre os alimentos limpos e imundos. E era um grande problema entre os judeus e os gentios daquela época. Tanto é que os amigos de Pedro o criticaram por ele comer com os gentios. Isso está lá em Atos 11. Ou seja, Deus usou uma regra muito antiga, relatada no livro de Levíticos, no capítulo 11, para ensinar a Pedro uma lição espiritual muito importante. E é assim que Deus faz com cada um de nós. Deus ele tem a sua estratégia para chamar a tua atenção. Deus tem a sua estratégia para falar especificamente com você, no seu lugar secreto. Quando você de fato elimina todas as suas distrações e quando você está sensível à voz do Espírito Santo.
Se eu abrir aqui e perguntar para vocês, todos tiveram experiências específicas, no momento ali de clamor, no momento ali de choro, no momento até mesmo de alegria, todos tiveram uma maneira específica do agir de Deus, porque Deus age de uma maneira multiforme, e Deus é um Deus de novidades, Deus é um Deus que faz nova todas as coisas, e Ele veio de uma visão, de uma maneira muito impactante, para a vida de Pedro, para quebrar barreiras, para quebrar muros e de fato construir pontes. Deus usou uma regra muito antiga, porque Ele não estava apenas mudando uma dieta, não se referia a uma dieta de alimentos. O que Deus estava fazendo é transformando todo o seu sistema. Ele estava reconstruindo. Ele estava falando claramente que o Evangelho era para todos. Todos têm fome e sede da presença de Deus. Outra coisa que ele estava desconstruindo é porque o judeu se considerava puro. O judeu se considerava puro. Mas o que o Senhor está falando, olha, nem o judeu, nem o gentio são puros. Ambos são impuros diante de mim. Ambos não têm pureza diante de mim. Por isso que eu mandei meu filho Jesus como sacrifício vivo para reconstruir, para restaurar a minha intimidade com a humanidade. Porque todos eram impuros. Olha o que diz em Romanos 11:32, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ah, meu querido, minha querida, eu, você, somos frutos da misericórdia de Deus, somos frutos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, que se renova sobre as nossas vidas toda manhã. O fato de estarmos aqui, o fato de vocês estarem me ouvindo, o fato de vocês estarem sentados, o fato de vocês estarem aqui em sã consciência, isso é fruto da misericórdia de Deus. E como que muitas vezes nós esquecemos disso, como muitas vezes nós naturalizamos isso. O fôlego de vida, meus irmãos, por mais que há avanço da medicina, não há explicação. Nós não conseguimos comprar mais tempo, nós não conseguimos comprar mais saúde, nós não conseguimos comprar muitas vezes ali mais uma hora do dia, quem dera, né? Vender mais uma hora do dia, quem não queria mais uma hora do dia, mais 2 horas, mais 3 horas, um tempo tão acelerado, mas não é possível. E o fato de estarmos aqui é fruto da graça e da misericórdia de Deus. E no mundo tão acelerado, no mundo tão 2x, 4x, se fosse possível até 10x, a gente parar e ouvir a voz de Deus é algo que nos move, é algo que nos constrange. E é isso que Cornélio estava sensível, é isso que Deus já estava preparando o coração de Cornélio, é isso que Deus estava quebrando os muros que havia entre os judeus e os não judeus, os gentios. E Deus estava falando com clareza: ei, a salvação é para todos. A salvação é para todos. Ou seja, a mensagem do Evangelho não era restrita apenas mais a um povo, ela precisava ser compartilhada. E o fato dela ter sido compartilhada, ela chegou até nós aqui, em pleno século 21, no dia 13 de abril de 2025. E acesso a essa palavra, é essa palavra que nos transforma, é essa palavra que muda nossas vidas, é essa palavra que de fato transforma realidades, é essa palavra que restaura casamentos, é essa palavra que restaura ministérios, é essa palavra que restaura a nossa identidade. Então não é a eloquência de um pregador, não é um louvor bonito cantado que muda a nossa vida, meu irmão, é a palavra de Deus. E nós precisamos estar sensíveis à tua palavra. E é isso que Pedro e Cornélio estavam, sensíveis à palavra de Deus, irmão. Eles estavam sensíveis. Um homem que estava distante, um homem que estava ali buscando a presença de Deus, muitas vezes sem saber, muitas vezes cumprindo protocolos, cumprindo a religiosidade, fazendo o que manda o figurino, Rafa. Mas ele não tinha a salvação ainda. Mas um dia o anjo veio e deu a direção clara. E aí vem o terceiro e penúltimo ponto que eu aprendo, meus queridos, é que de fato, nós precisamos obedecer à direção de Deus. Repita comigo: eu preciso obedecer
A direção de Deus. Por certo, você já tem algo que Deus mandou você fazer e você ainda não fez. Pode ser que eu estou falando aqui o óbvio para a sua vida. Mas Deus muitas vezes manda a gente fazer e a gente muitas vezes demora para tomar uma posição. Eu lembro a Ana Letícia, muito inspirada pelo Espírito Santo de Deus, trouxe algo que foi muito forte, falou muito ao meu coração, que ela falou bem assim, olha, a obediência tardia é desobediência. A obediência tardia é desobediência. Nós precisamos obedecer imediatamente a direção de Deus. Nós precisamos parar a nossa agenda, parar a nossa rotina e ouvir a direção clara de Deus e ir adiante a essa direção. Foi isso que Pedro fez. Olha o que diz no verso 19. Enquanto Pedro ainda estava pensando, ou seja, Pedro estava ali pensando na visão. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Pedro estava pensando. O Espírito lhe disse, ou seja, ele estava sensível ao Espírito, porque ele ouviu o que o Espírito disse a ele. O Espírito disse assim, Simão, 3 homens estão procurando por você. Ou seja, os 2 servos e o soldado religioso de Cornélio. 3 homens, Simão, estão procurando por você. Portanto, levanta-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. E no dia seguinte Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. E no outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. E quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro se fez levantar-se, dizendo, ei, levanta-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Pedro ali, meus irmãos, só fazendo um parênteses, poderia ter se considerado ali uma celebridade, né? A pessoa se prostra diante dele ali, celebridade. Estão se prostrando. Mas Pedro, ele sabia quem ele era. Ele não era uma celebridade, ele era um servo. É assim que nós precisamos nos considerar cada vez mais, como servos do Senhor, como instrumento nas mãos dele. A honra, a glória e o louvor é dele, somente dele, para todo sempre, será dele. Nós somente somos aqueles que apontam para ele. Esse é o evangelho que transforma. Mas Cornélio não tinha consciência disso, Cornélio precisava ser ensinado. E quando Cornélio viu que o anjo deu a direção e Pedro veio, nossa, é ele que eu tenho que adorar, então deixa eu me prostrar aqui, vou adorar ele. Mas Pedro, sensível ao quê? Ao Espírito Santo de Deus, falou, ei homem, levante-se, eu sou homem como você. Levante-se, eu sou homem como você. E ali Cornélio imediatamente se levantou. Eu aprendo com isso, meus irmãos, que Deus não nos chamou para escolher a quem pregar, mas para pregar para todos. E assim como Pedro, nós precisamos obedecer a sua direção. Muitas vezes nós ficamos assim, não vou falar com essa pessoa não, porque ela não vai aceitar. Aquele outro ali vai nem me ouvir, vai desdenhar de mim, vai desdenhar da minha fé. E aí que nós começamos a selecionar quem merece e quem não merece, se eu prego para esse, se eu prego para aquele, e acaba o que acontece? Nós não pregamos para ninguém. Mas a direção é clara, pregue o evangelho para todos. Pregue em tempo e fora do tempo, pregue em oportunidade e fora de oportunidade. A palavra de Deus diz que nós precisamos pregar e aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. Os dias são maus. E nós precisamos aproveitar as oportunidades. Nós precisamos de fato declarar aquilo que nos move, que é Jesus. Nós estamos aí numa campanha como igreja, que é a Casa de Fé.
E nós já estamos vivendo milagres. Eu acabei de ouvir um testemunho de uma jovem falando que ela convidou uma amiga, estava orando por uma amiga, e essa amiga foi na casa de fé, onde esteve aqui no culto Biuan e aceitou Jesus. E glória a Jesus por isso. Glória a Jesus por isso. A glória é dele. E é sobre isso, irmãos. Pregar o evangelho a todos. Muitas vezes a pessoa do seu lado está ali carecendo de uma voz, carecendo da direção de Deus, carecendo de um conselho, e você tem aquilo que preenche o vazio da alma dela, e o nosso papel é pregar, o nosso papel é ter a ousadia que Pedro tinha, e pregar no seu ambiente familiar, no seu trabalho, na sua academia. Pode ser que você ainda não começou a sua campanha Casa de Fé, pode ser que você está nos visitando hoje, e você vai para uma das nossas células, para a Casa de Fé. Mas o que eu aprendo de uma maneira muito tremenda, é que o Espírito Santo, que já estava movendo Cornélio, antes dele ser salvo, ele já estava testemunhando, ele já estava compartilhando de Deus. E quando Pedro chegou ali, a casa estava toda reunida, estava todo mundo esperando, com expectativa, para ouvir aquilo que Pedro ia falar. Ou seja, Cornélio já estava evangelizando sem saber o que era evangelismo. Cornélio já estava cumprindo o ID, Verônica, sem saber o que era ID. Cornélio já estava sensível à direção de Deus. E Cornélio preparou a casa dele. Ah, meus irmãos, se vocês soubessem como é bom abrir a sua casa, para que famílias sejam restauradas, para que de fato pessoas sejam salvas, para que de fato você possa mostrar para uma juventude: ei, a sua felicidade não está nas drogas, a sua felicidade não está no sexo, a sua felicidade está em Jesus. E você começar a declarar isso e proclamar isso, e jovens ficarem sedentos, adolescentes ficarem sedentos, crianças, como nós compartilhamos aqui, elas não são o futuro da igreja não, elas são o presente, elas são a realidade. Nós como igreja declaramos que elas são os avivalistas dessa geração. Nós precisamos acreditar nisso, mas nós precisamos ter ousadia e sensibilidade para ouvir a direção de Deus. Porque, meus irmãos, deixa eu falar uma verdade para você. Pode ser que isso aqui seja muito óbvio para vocês. A questão não é se é óbvio ou não. A questão não é se você já sabe o que deve fazer ou não. A questão é: você está fazendo? A questão é: você de fato está fazendo? Você de fato está proclamando o Evangelho? Você de fato está derramando, transbordando da presença do Espírito Santo de Deus? Nós estamos falando que esse ano é o ano da intimidade com o céu. E isso não pode ser uma placa de igreja. Isso não pode ser um letreiro luminoso, bonito. Isso tem que ser algo que tem que queimar nosso coração. A sede, a presença dEle, permanecer dia e noite e dia, na presença do Senhor. Não espere, meu amado, por uma nova campanha do lugar certo ao lugar secreto, para começar a orar, a jejuar e ler a palavra. Isso é o que nos move como cristão. É isso que aumenta a nossa sensibilidade espiritual. Mas o ponto é, pode ser que eu estou falando e você não está mais naquele mesmo ritmo de antes. Pode ser que você não está mais sensível como você já esteve. Pode ser que você já viveu tantas experiências. Pode ser que você já viu tantos milagres. Pode ser que você já operou tantas maravilhas através do Espírito Santo de Deus fluindo em você e através de você, que você começa a conjugar a sua vida ministerial, a sua vida, a sua caminhada cristã no passado. Eu jejuava, eu orava, eu pregava. Ei, é sobre orar, é sobre pregar, é sobre compartilhar, é sobre fazer discípulos hoje. A missão é clara para mim e para você: ide e fazer discípulos. Ide e fazer discípulos. É isso que nos move como igreja. Paixão por gente. É você ter clareza que muitas vezes as pessoas estão indo para o buraco, estão se afundando na depressão, na ansiedade, estão se afundando em prazeres desse mundo que não preenche o vazio da alma delas.
E você que é o portador do Evangelho, você falar daquele que pode mudar o cenário da vida dela, daquele que pode de fato transformar realidades. E alguém pode falar para mim assim: ah, mas eu prego pelo exemplo. Isso de fato é muito importante, o exemplo é importante. Mas me diz, quem está aqui apenas pelo exemplo? A palavra de Deus é muito clara ao afirmar que como crerão se não há quem pregue? O exemplo de fato, ele corrobora, ele acompanha, mas é necessário que pregue a palavra, é necessário que viva o Evangelho, é necessário que compartilhe o Evangelho, é necessário que o nome de Jesus seja pregado em tempo e fora do tempo. Em Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, a fé não vem pelo ouvir do seu exemplo, a fé não vem somente se observar, a fé vem em ouvir, e ouvir do que? Da palavra de Deus. Nós precisamos nos empoderar da palavra de Deus, nós precisamos ter sede e fome da palavra de Deus. Muitas vezes nós ficamos preocupados em debater e ter complexidade teológica, e falar sobre a manifestação dos dons espirituais, em falar sobre escatologia, e falar sobre hermenêutica, e falar sobre técnicas, e falar sobre homilética, sendo que muitas vezes nós não estamos fazendo aquilo que é nos comissionado a fazer, que é evangelização, que é comunhão, que é discipulado, que é vida na vida. Escatologia é muito bom saber, estude, é bênção. Mas não é isso que muda a vida das pessoas, não. O que muda a vida das pessoas é Jesus. O que transforma a vida das pessoas é Jesus. E como que transforma? Porque você é testemunha. Você é testemunha. E pode ser que você chegue para mim e fale bem assim: ah, mas eu nasci num lar cristão, glória a Deus por isso, bênção. Uma bênção nascer num lar cristão e ter sua vida poupada de muitos desafios. Mas saiba que o seu lar cristão, alguém um dia pagou o preço por ele. Pode ser que você, a sua avó já seja, mas alguém um dia, pela graça do Espírito Santo de Deus, enviou Pedro até a sua casa, até a sua família, para pregar o Evangelho e para trazer a salvação para a sua casa, para a sua história. É sobre termos clareza disso, meus irmãos. E por fim, eu aprendo que o Evangelho é para todos, e somente em Jesus temos a salvação. Somente em Jesus temos a salvação. E olha que fala no verso 29, por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Pedro já tinha aprendido a lição sobre negar Jesus. Ele aprendeu, falou: não vou negar mais não, vou negar não, vou cumprir, vou lá. Fui sem qualquer objeção. Ele chegou e falou bem assim: posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? E olha o que Cornélio disse. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa, orando a essa hora. Ou seja, olha os detalhes e a riqueza da palavra de Deus. Ele teve uma visão, correto? No segundo dia, o Espírito Santo visitou Pedro através de uma visão, e demorou mais 2 dias para ele chegar até Cesareia. Ou seja, 4 dias se passaram. 4 dias se passaram. E a palavra continua dizendo, e Cornélio diz: Deus ouviu a sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, quem mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente. Foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar. E olha a fala de Pedro. Esse é um texto que eu acho um dos mais lindos da palavra de Deus. Pedro diz assim: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo.
Meus irmãos, o fato de Pedro ter obedecido sem qualquer objeção e ter se dirigido por 2 dias, ter se dirigido ali a Cesareia, meus queridos, quando ele chegou ali, a casa estava reunida, Cornélio estava com expectativas, e Cornélio reuniu toda a sua família, seus amigos íntimos. E olha como terminou essa visita, meu amado. No verso 44 diz assim: quando Pedro estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. A seguir, Pedro disse: os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e depois pediram a Pedro que ficasse com eles há alguns dias. O fato de Pedro ter obedecido fez dele um instrumento de salvação. O fato de Pedro estar sensível à direção e obediente à direção fez dele um instrumento para mudar cenários, para mudar a realidade daquela família. Houve salvação. Aquele homem que era conhecido, que era um grande líder, aquele homem agora estava salvo. Salvo pela graça de Deus, salvo pela palavra de Deus, salvo pelo poder que há no nome de Jesus. Aquele homem não precisava mais de riqueza, aquele homem não precisava mais de poder, aquele homem era um homem bom, mas um homem bom que não era salvo, um homem bom que tinha tudo, mas não tinha nada, um homem bom que tinha tudo, tudo acessível a ele, mas no final das contas, meu amado, ele não tinha nada. Ele não tinha o que era principal, que era a presença do Todo-Poderoso, habitando dentro dele e fluindo dentro dele. É isso que nós temos quando confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Você passa a ser morada de Deus. Você não vive mais por você mesmo. A vida que você vivia, você não vive mais. Como Paulo fala, eu faço do meu corpo escravo. Eu esmurro meu próprio corpo para que seja feita a vontade de Deus. Eu não sou mais escravo dos meus prazeres. Eu não sou o escravo mais das minhas vontades. Eu faço aquilo que Ele quer que eu faça. Eu falo aquilo que Ele quer que eu fale. Eu estou aonde Ele quer que eu esteja. Isso só é possível tendo sensibilidade espiritual no secreto. Isso só é possível se alimentando dia e noite, noite e dia. E eu te falo com muita convicção, não há privilégio maior do que ser um instrumento, ser um vaso na mão do oleiro. Ser um vaso. Meus irmãos, ali tinha fome e a sede. Aquele povo ali estava com a expectativa de fome e sede de conhecimento, fome e sede da palavra. E ali Pedro encontrou aquela oportunidade, porque Pedro não perdia a oportunidade. Pedro pegou o evangelho e ali houve salvação. O avivamento é o encontro da sede do homem com a sede de Deus. Se você tem sede da presença dele, o Senhor também tem sede em derramar dele em sua vida. Muitas vezes isso acontece você abrindo a sua casa. Muitas vezes isso acontece você liberando a sua agenda. Muitas vezes isso acontece na correria do dia a dia. Você fazer como Pedro fez ali na Porta Formosa. Ei, olhe para mim. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. É isso que é o poder de Deus fluindo em nós, meus irmãos. Isso só é possível com sensibilidade, com fome, com sede da palavra.
Quando eles creram na palavra de Deus, eles receberam o Espírito Santo e foram batizados em nome de Jesus Cristo. Precisamos ter clareza que a graça de Deus sobre as nossas vidas, ela tem duas faces. Eu finalizo dizendo isso: a graça de Deus sobre as nossas vidas, ela se manifesta de duas formas. Primeiro, a graça de Deus nos salva. A graça de Deus nos salva. Mas em segundo lugar, a graça de Deus nos capacita para frutificar. Ou seja, a graça de Deus, ela nos salva, e a graça de Deus nos capacita. Nós somos capacitados a viver e proclamar da vida de Jesus. Nós somos capacitados. A graça de Deus sobre as nossas vidas, ela é salvadora e ela é capacitadora. Deixa eu te falar algo: você não vai conseguir sozinho. Você não vai conseguir ganhar o seu cônjuge pela força do seu braço. Você não vai conseguir ganhar o seu filho para Jesus por você mesmo. Você não vai conseguir muitas vezes retirar o seu filho ou quem você ama das drogas. Você não vai conseguir por si mesmo, somente pela graça da salvação, somente pela graça de Deus te capacitando, somente se enchendo da presença dEle e sendo sensível à voz dEle. Você é capacitado, através da poderosa palavra de Deus, de levar o Evangelho que traz cura, que traz libertação, que traz salvação. Você não tem poder de convencer ninguém dos seus pecados. Quem convence o homem dos seus pecados é o Espírito Santo de Deus. Mas entenda uma coisa: isso não nos pode fazer passivos, porque o Espírito Santo está habitando dentro de mim, amém? O Espírito Santo está habitando dentro de você, amém? Então você, capacitado e empoderado pelo Espírito Santo de Deus, você tem que ser impulsionado a proclamar o Evangelho em tempo e fora do tempo. Os sinais acompanham aqueles que creem, os milagres acontecem àqueles que creem. Então você precisa proclamar o Evangelho. Você precisa ser como Josué: olha, eu não sei que Deus vocês vão servir, eu não sei quem vocês vão fazer, mas eu declaro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que você pode declarar isso nessa noite?